Olá, terrorizados! Aqui é a Angel Black trazendo mais histórias de terror para vocês. Se você aí ainda não é inscrito no meu canal, se inscreve, vai! Peço a todos que deixem o like, que compartilhem esse vídeo, que ativem as notificações do canal para receber notificações sempre que eu postar um conteúdo novo e que também deixe um comentário aí na área destinada para os mesmos, com respeito, é claro, para assim eu saber como modificar o canal e o que trazer para vocês. Bem, recados dados, vamos dar prosseguimento ao vídeo de hoje, trazendo para vocês uma história de Michael Guedes, intitulada O Pântano e o Corvo. É difícil dizer o que eu mais temia naquele horrendo dia. Talvez a guerra, responsável pelas dezenas de corpos destroçados ao meu redor. Talvez o pântano, frio e pacato como um cadáver evaporando o gélido aroma da morte iminente. Talvez o medo de morrer por um tiro, uma explosão gangrena. Ou talvez fosse o corvo, maldita ave de crocito ensurdecedor que movimentava a escuridão de penas, feito uma sombra do além, destacando-se ao longe na nebulosa sinistra. Diabólica ave dos olhos infernais. O combate ceifou muitas vidas, principalmente daqueles que lutaram ao meu lado. A cada minuto, a ausência de um companheiro de guerra se fazia presente. Bastava um único piscar de olhos para que a próxima rodada de cerveja fosse descartada. Descanse em paz, amigos. Avançávamos em meio às explosões, em dupla, eu e o futuro defunto que na noite anterior cantava para nós uma linda canção escrita por ele mesmo, dedicada à sua filha. Música essa que, ao retornar para o seu lar, seria entregue de suas cordas vocais para o coração da menina. Ah, como ele ansiava o brilho nos olhos da pequena. Só que hoje, durante o alvorecer, de sua boca a linda voz não se ouvia mais, e sim gritos de desespero de alguém convencido que cantar não iria jamais. Guerra é automutilação. Avançamos para atacar e para morrer. Como poderia um dos dois lados sair vitorioso em meio a tantas perdas? Eu sobrevivi. Por covardia? Não me importo. Uma voz em minha cabeça gritava a cada nova explosão: fuja! Salve-se! E eu simplesmente obedeci e fugi. Por sorte, não fui baleado durante a corrida. Marchei veloz direto ao pântano, lugar onde eu jamais queria ter ido. Mergulhei sem hesitar e ali fiquei imerso até a virilha, acreditando que o combate não se ampliaria até aquele local onde uma sutil névoa de espectro
tenebroso pairava sobre a água suja e fria. Me escondi debaixo de alguns galhos e troncos derrubados à margem do lago, e ali permaneci, aguardando o cessar dos bombardeios fatais. Após algumas horas, a fadiga me fez adormecer, enroscado nos galhos, e quando acordei, o silêncio era vasto. O combate chegou ao fim, pelo menos por hoje. Pensei, e ao tentar me desprender com dificuldade do emaranhado de galhos pontiagudos, uma ferida se abriu em meu ombro, rasgando a minha carne até o osso, despejando um punhado de sangue no lodo. Forcei meus pesados passos no pútrido lago e, enquanto caminhava, molhando-me por inteiro, notei que aquele pântano já foi uma zona de combate. Alguns metros à frente, avistei corpos de soldados boiando, alguns deles ainda inteiros, enquanto a maioria eu mal conseguia olhar. Como pode o corpo humano se transformar num desastre desse porte? Somente a morte poderia admirar tão asquerosa arte. Enquanto a água espumava a cada passo tortuoso que eu dava dentro do pântano, rente à margem, percebi que algo estava me seguindo, e eu tive a estranha sensação de que um ser maligno me observava. Não de um único ponto, mas de todos os locais. Lá longe, surgiu um formato escuro, destacando-se na névoa. Era o corvo tenebroso vindo em minha direção, de galho em galho, de tronco em tronco. Ele saltitava nos troncos das árvores, boiando no pântano de lodo e nos troncos dos soldados mortos, mutilados por ferimentos mortais. Revoando de defunto em defunto, o corvo de mim se aproximou, e da penumbra do seu bico o meu nome ressoou. Como poderia a maldita ave saber o meu nome? Como pode tal criatura ter o dom de falar? Até os dias de hoje não encontrei a resposta, mas eu sei que naquele dia meu nome, a ave, ecoou num tom horrível e esquisito, acompanhado de atrozes crocitos sepulcrais. Diante de mim, um corpo boiava, servindo sua barriga inchada de pouso para o corvo sapatear seus pequenos pés decrépitos. A criatura alada de olhos vermelhos operava uma dancinha de morte na barriga do defunto. E eu não suportava mais seus olhos satânicos encarando-me. Acelerei o passo, ainda dentro d'água, com dificuldade,
quase tropeçando e apoiando a mão em alguns corpos, ansiando ficar longe da ave das trevas. Vez ou outra, eu olhava de soslaio e me apavorava, pois o corvo me seguia. E por mais que eu quisesse ficar bem longe da criatura, eu precisei parar ao notar alguns soldados inimigos transitando entre as árvores, não muito longe da margem do pântano onde eu estava. Meia dúzia deles vinham em minha direção. Fingi-me de morto, já que enfrentá-los eu não aguentava mais. Encostei-me em um amontoado de corpos boiando à margem do pântano, sendo esse o único meio que encontrei para camuflar-me. Permaneci tão sereno em meio à carniça humana que, por um instante, acreditei que eu estava realmente morto. Os minutos que se seguiram a partir dali foram os piores. O som dos passos dos soldados se aproximavam de onde eu estava. Enquanto isso, pequenos esguichos surgiam na água a cada tiro que eles davam, determinados a assustar os que fingiam-se de mortos, e deu certo. Um dos supostos defuntos se desgrudou do tronco onde estava agarrado e levantou as mãos, clamando por misericórdia, mas foi calado rapidamente por um tiro certeiro. 2 dos soldados inimigos entraram no pântano, desferindo golpes de baioneta nos cadáveres agrupados. Oh, como era perturbador fingir a própria morte, enquanto ela, a própria, sem fingimento, exercia o seu ofício ao meu redor. E saber que, em questão de minutos ou segundos, seria o meu corpo a estar sendo perfurado e eu seria desmascarado de minha mórbida atuação de funéreas peças teatrais. A cada 5 corpos, supostamente mortos boiando no pântano, um gritava ao ser espetado, e logo seria a minha vez. A ferida em meu ombro pulsava muito, parecia ter vida própria, como se fosse saltar e se desmembrar do resto do meu corpo. A situação piorava a cada segundo e tudo me incomodava. A ferida pulsando, a garganta arranhando, instigando-me a tossir, os zumbidos de moscas em meus ouvidos, a ânsia de vômito, coceira, os calafrios devido ao pântano frio e o glacial nevoeiro, os gritos dos poucos soldados ainda vivos perfurados ao meu redor e, claro, o corvo. Maldito corvo! Começam a desferir golpes de baioneta no amontoado de corpos onde me enfiei, começando pela parte de trás,
onde felizmente eu não estava camuflado. Eu era um estranho naquele ninho da carnificina. Enquanto isso, do lado de cada pequena montanha de corpos, o corvo me observava com aqueles olhos, e eu, mantendo os meus bem abertos, retribuía o olhar para a criatura, demonstrando todo o ódio que eu sentia, desejando que ela partisse para bem longe. Pensava eu enquanto encarava o ser nefasto. Sei de onde vens, criatura. Carregue contigo o clima soturno e para o inferno retorne, ave de mau agouro. Atravesse logo esses portais. Num único salto, a ave que me observava de cima da ponta de um canhão que estava afundado no pântano pousou bruscamente num defunto boiando próximo a mim. A força do impacto cometido pelo corvo, assim que ele pousou no tórax do cadáver, fez com que o pútrido soldado viesse boiando em minha direção, encostando sua cabeça em minha coxa. E ali o morto permaneceu, fitando-me com os olhos arregalados e assustados, como se tentasse gritar por socorro, mesmo depois de morto. Saltitando, o corvo se aproximou do rosto do defunto e, antes de abocanhar o olho do pobre infeliz, a criatura me encarou de forma maléfica, como se estivesse caçoando de mim. Muito ágil, a ave arrancou um dos olhos do ex-soldado, ou quem sabe, ex-marido, ex-filho, ex-pai, e eu, com um olhar penoso, presenciava o horror que acontecia àquele miserável corpo que boiava centímetros abaixo do meu peito. A única certeza que eu tinha naquele momento era de que eu morreria em instantes. Afinal, eu já começava a sentir o cheiro da minha própria morte. Se não os soldados inimigos me perfurando com golpes de baioneta, seria o corvo o responsável pelo meu deprimente óbito. Começava então os momentos dolorosos. Ao meu lado eu ouvia o barulho da lâmina rasgando a carne já morta de um cadáver. Enquanto isso, o corvo saltou e cravou o seu bico aguçado na ferida em meu ombro, seguindo com fortes golpeadas dolorosas até atingir o meu osso. A dor era insuportável, mas eu mantive a posição de defunto e não me movi um só centímetro sequer. Da ferida, o sangue esguichava como as lavas dançantes de um vulcão, colorindo toda a minha face de um vermelho intenso e vivo.
Fechei os olhos e aguardei o meu finamento. Naquele momento, não suportando mais a dor, eu clamava a Deus, ao diabo ou a qualquer outra entidade que eu desmaiasse, para não experienciar mais a angustiante profanação que acontecia ao meu corpo. Aguentei ao máximo e não demorou muito para que eu pudesse abrir novamente os meus olhos. Quando notei, lá estavam, distantes de mim, os 2 soldados inimigos caminhando, rente à margem do pântano, prestes a deixarem o lago de carnificina para irem embora. E o corvo, aquele maldito corvo, bem, nenhum sinal da criatura. O corvo se foi, assim como os soldados inimigos se foram, assim como se foram também a vida dos que permanecerão mergulhados no mausoléu de lodo. Só há uma explicação para minha sobrevivência. Os inimigos, já cansados de tanto perfurar carne humana apodrecida, desistiram de mim ao notar o meu estado calamitoso com ferimentos graves, como se eu estivesse realmente morto, e mais com um corvo devorando-me. O miserável só pode estar morto, devem ter pensado. Assim, eu sobrevivi à guerra, indo de encontro, horas mais tarde, aos poucos companheiros sobreviventes daquele combate. Eu não sei qual era a intenção daquele corvo, se era perfurar a minha carne, auxiliando para que a minha interpretação de morto fosse convincente o bastante, fazendo com que os soldados não me matassem de verdade por acreditarem que morto já estava, ou na verdade o corvo realmente queria que eu sentisse as dores de seu bico perfurando com força, atingindo meu osso, fazendo-me gemer de dor e ser descoberto pelos soldados que me matariam instantaneamente. Eu não sei, não faço a mínima ideia se o corvo queria me ajudar ou me atrapalhar, mas de uma coisa eu tenho certeza: para aquele lugar onde a guerra devasta os homens, no qual permeia um sinistro pântano, que eu não quero voltar nunca mais. Meus aterrorizados, é bem forte essa história, né? Eu senti até agonia em certas partes, inclusive na parte que o corvo bicava dentro do ferimento dele, chegando nos ossos. É realmente assustador. Deixem aí as suas opiniões nos comentários do vídeo, com respeito, é claro. Esta é uma história escrita por Michael Guedes,
um ótimo escritor. Bem, agora vamos para um relato postado no grupo Casos de Lobisomens por Francisco Antônio Sampaio. A pessoa não escolhe ser, a pessoa é. Tudo acontece quando se tem a primeira experiência aos quase 16 anos. Assim é o lema de quem vira e o de quem caça. Eu não sabia sobre espiritismo, catolicismo, cristianismo e deveras outras sedes dominantes de religiões. Uns adota ser o que quer ser, outro não tem vontade nem aptidão para tal coisa. Meus avós paternos me convocaram para uma reunião tribal, só com o clã de anciões de mais de 80 anos. Suas experiências e trajetórias de vidas passadas de pai para filho via verbal, contada de forma de lenda ou mito. Tudo é explicado pelo menos uma vez. Tipo, se acredita em Sansão, mas descartamos o Hércules. Se acredita em Davi, mas desprezando o gigante. Se acreditando em poder de Deus, mas não aceitamos que o próprio Satanás tenha poder. Acreditamos nas curas das doenças, mas não vemos que é a mãe natureza que fornece o material para poder realizar. Hoje se faz leis para empurrar uma religião garganta abaixo e não pode se falar de outra. Mas a verdade sempre aparece. Quando achamos uma carteira cheia de dinheiro, foi Deus. Quando levamos uma dopada, é o Satanás. Quando achamos uma carteira, também pode ser o diabo nos tentando. Quando levamos uma topada, também pode ser Deus nos alertando a tomar mais cuidado. Quem vira lobisomem é porque vem de raça sanguínea, antiga e amaldiçoada, que vai diante de muitas gerações. Quem caça vem de muitos séculos e séculos, sendo que aquilo foi repassado. Sempre houve e vai haver essa guerra entre os caçadores e lison, lycans. Quem mata um lison vive sempre em busca de mais. Eu nunca matei, já feri, já tive contato físico com pessoas que viram lobisomem. Vejo espíritos, converso com alguns que eu tenha permissão. Não quero ter religião comigo. Sou a favor de todas, desde que me mostre ser respeitada como tal. Sou puro, não cometo erros. Errado é quem pensa assim. Sou tão impuro quanto qualquer pessoa. Eu acredito em protetores da natureza. Saci, bicho da mata, mãe d'água, protetora das águas. Mãe lua, que rege os mares e os campos magnéticos. Se uma pessoa estranha vira um pato, uma galinha, um porco, cachorro ou qualquer outro animal, menos uma vaca ou um touro, que são guardiões das portas celestiais. Tudo isso me foi passado com respeito. Deve aceitar quem não acredita.
Da mesma forma que quem acredita, para que eu não quebre o livre-arbítrio do meu semelhante. O mundo só é mundo porque temos esse equilíbrio do não e do sim. Vejam, não adianta acreditar em Deus se você não acredita no demônio. Lembre-se que acreditar não é exaltar. Tem pessoas que confundem. Olhe de perto uma moeda. Ela tem dois lados, a cara e a coroa. Se você raspar um dos lados, ela não vai valer. Sua roupa tem dois lados. Se veste errado, você passa vergonha. Assim são as coisas do céu e do inferno. Uma coisa faz com que a outra viva. Lembre-se disso. Não estou falando de religião A, B ou C, mas para que haja um caçador, é preciso ter a caça. Aqui é pelo ponto de vista, pelo que eu vi, indígena. Como podemos ver nos vários relatos que o Francisco nos deu a honra de compartilhar conosco, em vários deles ele cita que teve várias experiências com o sobrenatural. Entre essas experiências, várias com licantropos, lobisomens. E pelo que vemos aqui do ponto de vista da religião dele, eles acreditam em metamorfos, vários tipos de transformação, que eu também acredito, né? Enfim, ninguém tem a obrigação de concordar, de acreditar, mas o dever de respeitar. O sobrenatural existe e está onde menos esperamos. Deixem aí suas opiniões nos comentários do vídeo, como eu sempre peço, né? Com respeito, como eu acabei de dizer, todos nós temos o direito de não acreditar, mas temos o dever de respeitar o coleguinha. E se você não é inscrito no canal, se inscreve aí, deixa o gostei, compartilha esse vídeo, vai no sininho das notificações, na opção todas, ative lá. E sempre que tiver um conteúdo novo no canal, você será no Zaz notificado. Se alguém quiser contribuir com o canal, pode estar fazendo isso pelo Superchat, Super Stickers, pelo Valeu. E na descrição do vídeo também tem uma chave de Pix para quem quiser dar aquele up, aquela ajudinha. E pelo Pix cai direto na conta do canal. Toda ajuda será muito bem-vinda e eu já agradeço aqui do fundo do meu coração. Se você tem um relato, um conto ou uma história, uma experiência com o sobrenatural e queira compartilhar conosco, envia para o e-mail do canal. O e-mail do canal é luzsonjavermelha@gmail.com. Tudo em letrinhas minúsculas, estará anexado na descrição do vídeo e também no primeiro comentário do mesmo. Lembrando, se você não quiser se expor e nem expor os demais envolvidos, escreve isso no relato e eu garanto o anonimato seu e de todos os envolvidos. Se você quer que eu narre, te dando os créditos, divulgando o seu trabalho, para mim será um prazer. Hoje mesmo eu narrei uma história do Michael Guedes, que ele é escritor, e ele tem contos assustadores, tanto quanto ou mais assustadores que O Pântano e o Corvo. E também, né, o nosso amigo Francisco, que enriquece o nosso canal, trazendo suas experiências com licantropos e outras criaturas sobrenaturais. Então, se você quiser mandar divulgando o seu trabalho, para mim será uma honra. E se você quiser que eu transforme seu relato em conto sem tirar a essência dele, a veracidade, para mim também será um prazer.
Bem, na descrição do vídeo você vai encontrar muita coisa legal, assim como nas playlists do canal. Você pode também prestigiar os outros canais da Angel e me seguir nas outras redes sociais. É muito bom ter vocês comigo. Bem, meus amores, quero agradecer a todos os canais parceiros, grupos, páginas e vlogs que me ajudam na criação e também na divulgação do meu trabalho, mas principalmente do fundo do meu coração, quero agradecer a todos vocês por fazerem parte da minha caminhada, da minha história, da minha vida. Gratidão a todos os inscritos e também visitantes do canal. Gratidão, gratidão e gratidão. Bem, por hoje é só. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Amo vocês demais. Fui!